Olá! Tudo bem? Vamos começar nossa live de quinta. Eu sou Ana Paula Loureiro, professora, psicopedagoga. Vamos esperar o pessoal entrar. Agora deu 7 horas. Vamos convidar o pessoal. Vamos, que hoje o assunto é importante. Ó, tem gente chegando aí. Gisele. Olá, Ângela. Muito bom. Vocês podem mandar perguntas também. Hoje eu tô ansiosa pra gente começar. Tô aqui pelo Facebook também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom ter vocês comigo. Gisele tá sem som. Mais alguém tá sem som? Vocês estão me ouvindo bem? Mais alguém, gente? Respondam aí pra mim. Tá com som? Tá só a Gisele que tá sem som? Gisele, sai e entra de novo. De repente o som volta. Opa! Maravilha! Isso aí. Importante que a gente consiga. Só um minutinho que a gente já vai começar. Oi, Lívia! Seja bem-vinda! Bom, vamos começando, vamos conversando e conforme o pessoal for chegando, nós vamos revendo algumas coisas. No final tem espaço para pergunta. Vamos nós. Muito bom. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre dificuldade de aprendizagem, mas junto, Vanusa chegando aí, mas junto nós vamos também conversar
sobre distúrbio ou transtorno de aprendizagem. Porque não dá pra gente falar de uma coisa sem falar da outra, né? E esse tema foi um dos temas que eu coloquei para vocês escolherem que tema vocês queriam ouvir, foi o segundo mais votado. Por isso que a gente está hoje conversando aqui sobre ele. Então, assim, vocês acham, me respondam aí, vocês acham que é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Dificuldade de aprendizagem e distúrbio ou transtorno de aprendizagem. Escreve aí pra mim. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Vamos, gente. Tô esperando vocês. Ângela, Gisele, Vanusa. Fala comigo aí. O que vocês acham? É a mesma coisa? Não é? Acho que são diferentes. Acredito que é um pacote. Santana, oi Santana. Tia Vilma. Lídia, um monte de gente chegando, gente boa. Nem sempre quem tem alguma dificuldade tem transtorno. É isso aí. Apesar de parecerem, né, de serem parecidos, e muitas pessoas usarem como sinônimos, não são. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa, transtorno ou distúrbio de aprendizagem é outra coisa. Mas, como, vamos dizer assim, os sintomas são parecidos, muita gente confunde. Muita gente confunde mesmo. Mas é uma coisa que a gente vai conversando agora aqui ao longo ao longo da live. Vamos nós. Bom, dificuldade versus transtorno. Para ter dificuldade, a criança precisa ter uma inteligência normal e não ter problemas físicos, emocionais e sociais. Porque a dificuldade, minhas amigas, minhas lindas, ela é pontual. É uma situação onde a criança apresenta uma dificuldade naquela questão. Ela é pontual. Por exemplo, eu ano passado atendi uma criança que ele começou a apresentar alguns problemas na escola, notas baixas e tudo. Só que assim, essa criança, ela passou por uns problemas na família, né? O irmãozinho mais novo ficou muito doente, a mãe teve que se ausentar para cuidar do irmão, que foi internado um tempo considerável. Na semana de prova, que o irmão se internou, ficou internado. Então, assim, e aí, Vanessa? Foi um conjunto de coisas que aquele menino só sairia bem nas provas se ele fosse um psicopata. Por quê? O psicopata, ele não se importa, ele não tem sentimentos, ele não tem empatia, nem com a sua própria família, né? Então, mas como ele é um menino normal, ele teve... Aí apareceram umas notas não muito boas na escola, apareceu algumas questões e ele tinha algumas dificuldadezinhas. A gente trabalhou, foi um período curto, uns 4 meses por aí, e pronto, beleza, resolvido. A questão foi solucionada e ele segue nos estudos dele. Bem, ele teve uma dificuldade pontual. Agora, o distúrbio de aprendizagem não é que a criança não é capaz de aprender, mas ela vai requerer mais, porque ela tem uma questão física que dificulta. É real, uma questão física. Tá lá. Então não adianta eu achar que é preguiça. Não é. Ele tem uma questão e essa questão
E essa questão física é limitadora para ele. E vai atrapalhar realmente o seu aprendizado. Por isso que o termômetro da diferença não pode ser assim, tá com nota vermelha na escola, tá com dificuldade na escola. Porque isso é igual a febre. Quantas doenças a gente conhece que dão febre? Muitas. Então a febre... Seja bem-vindo, Léo! Chegando aí. A febre tanto pode ser uma dor de garganta, como pode ser o sarampo, pode ser coronavírus. Pode ser um monte de coisa. Então a gente não pode só por um sintoma determinar que é isso ou é aquilo. Não. Vamos com calma. Vamos observar. Vamos fazer a devida investigação para que a gente chegue se for o caso, de um laudo de fato. Bom, uma pesquisa da Unicamp de 2000, isso é triste, gente, a galera que é professora aí agora vai sentir. Uma pesquisa da Unicamp de 2000 comprovou que 52% das crianças que são indicadas por transtornos que têm algum tipo de dificuldade, transtorno de aprendizagem, elas têm, na verdade, problemas pedagógicos. Pois é. 52% tem problemas pedagógicos. Sabe o que significa isso? Infelizmente, a escola não está conseguindo fazer aquilo que seria o devido, né? Que é o ensinar. É problema do método, do trabalho mesmo, efetivo dentro da escola. Eu entendo que a escola hoje em dia, a gente na escola, hoje a gente até vive uma realidade diferente, né? Mas vamos dizer assim, até dia 13 de março, a escola tinha que dar conta de muita coisa que não era dela. E o que é dela mesmo, acabou ficando quase que de lado. E agora, só que isso vem aparecendo cada vez mais. Então, hoje, a gente tem que pensar e repensar até mesmo na formação dos nossos professores. Né? Na formação tanto inicial quanto a formação em serviço. Porque se 52% das crianças não tem problema de aprendizagem, o problema é pedagógico, é sinal que o nosso pedagógico está comprometido. E a gente precisa cuidar disso. E a gente precisa ver isso melhor. Né? Preparar com mais calma. Eu sempre falo isso e eu tenho... eu aprendi a alfabetizar, não foi nas minhas formações iniciais. Eu aprendi a alfabetizar com colegas de trabalho e com as próprias crianças e pesquisando. Foi aí que eu comecei a aprender a alfabetizar. Porque de início a gente não sabe. Alfabetizar é uma ciência, não é bobeira, não é a professora que está chegando na escola fresquinha com o diploma da faculdade que pode pegar uma alfabetização, porque ela não vai saber o que fazer mesmo. Porque não é fácil. É desafiador. Né? A gente precisa aprender a mudar, que a Ângela botou, às vezes, a dificuldade da criança e do professor, que não muda a maneira de ensinar, com certeza. Tem uma galera, infelizmente eu falo isso, gente, mas tem uma galera aí que assumiu aquela música da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, até a aposentadoria. Gente, não dá. Hoje o mundo é outro. Hoje o mundo exige da gente outra postura, principalmente porque nós estamos vivendo um hiato na vida da humanidade único. A escola que a gente conhecia até 13 de março, ela acabou. Começa a nascer uma nova escola e hoje a gente fala de aulas remoto, fala de ensino à distância para criança, está fazendo ensino à distância para criança também. A gente vem desenvolvendo N técnicas, porque a escola está mudando e a gente, enquanto profissional, a gente tem que mudar junto com ela, não é isso? A gente tem que mudar junto com a realidade, com o mundo. Embasado, estudando, pesquisando, se aprofundando, mas a gente precisa. Deixa eu dar mais um oi aqui, gente. Dolores, Carla Cardoso, Carla Gomes, sejam bem-vindas. A gente precisa, a gente precisa se manter nesse movimento de olhar essa escola real e quando, a gente não sabe quando vão voltar as aulas, se será em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2021,
A gente não sabe. Uma coisa é certa, a escola tem que mudar. E uma coisa que a gente não pode perder de jeito nenhum nesse movimento é a conversa com a família, é o diálogo com essa família. Porque a gente não reclamou tanto que a família não participava. Agora a família teve que participar, nem que fosse na marra, né? Porque vai a apostila para casa, faz trabalho, estudo remoto, bota a criança na frente do computador para assistir a aula. Tem toda uma dinâmica nova e de proximidade que a gente precisa continuar alimentando, porque é essa parceria que vai fazer toda a diferença para qualquer criança, seja aquela com dificuldade de aprendizagem, seja com distúrbio, porque todos voltarão no mínimo com dificuldades. Esse tempo todo, sem a esquematização da escola, nem toda a família está conseguindo colocar a criança para estudar. Então, assim, a gente já sabe que isso, quando voltar, a gente vai levar pelo menos, eu imagino que uns 2 anos para botar a régua de novo no lugar certo. Se é que um dia ela esteve, né? Mas para colocar as coisas no lugar. Então é importante a gente ter esse cuidado. Mas vamos seguir aqui no nosso tema. Ó, os distúrbios mais conhecidos de aprendizagem são dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia e dislalia. Não é que existem só esses, não. Existem outros, mas esses são os mais conhecidos, os mais falados. Entendeu? Esses são os mais falados. Agora eu vou trazer para vocês um autor que quem quiser, tiver interesse em pesquisar, ele é excelente, é o Vitor da Fonseca. Ele é maravilhoso, psicomotricista, português. Postei até uma foto dele aí outro dia, que eu fiquei vendo uma live dele, que eu sou fã. E ele explica pra gente um pouco sobre isso, ó. Distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de dificuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela disfunção neurológica. É pontual. Já a dificuldade é um termo global e abrangente, com causas relacionadas ao sujeito que aprende, aos conteúdos pedagógicos, ao professor, aos métodos de ensino, ao ambiente físico e social da escola. A criança às vezes ia bem, começou a sofrer bullying, o rendimento, ó, lá no pé. Vai para psicopedagoga, vai procurar um psicólogo, vai para o reforço escolar. Às vezes a questão está no bullying. Ele tem uma dificuldade. E essa dificuldade está sendo reforçada por esse bullying. E às vezes o bullying não começa na escola, às vezes começa em casa. Com a humilhação da criança. Às vezes nas igrejas o povo até chama de maldição. Por quê? Porque o povo chama, seu burro, não aprende nada mesmo, é igual seu pai. Você fica falando isso na cabeça da criança, sabe o que vai acontecer? Ela vai acreditar. Porque é assim. Infelizmente, aquilo que você fala, principalmente a família, pai e mãe, tem um peso enorme na vida da criança. E quando isso vai massacrando lá. Essa criança tem um distúrbio? Não. Ela tem uma dificuldade que foi alimentada por essa desordem familiar. Às vezes a dificuldade vem pela forma que o lar é um lar, às vezes tem muita briga. Às vezes é uma situação que a criança não está sabendo lidar. Lembra que eu contei do menino lá no começo da live? Sejam bem-vindas. Ó, minha tia Rizelda. Tem muita... Luciana também chegou. Então, assim, tem muita gente que fica fazendo... A criança, às vezes, passa por uma situação que a gente acha que para eles é tranquilo e não é. A perda de alguém da família... Perder um ente da família, isso é muito importante, isso pode refletir lá na escola. Não é só coisas ruins, a chegada de um irmão. Tudo isso são questões que mexem com a criança. E também a forma com que é ensinado na escola. Seja bem-vinda, Celinha. O método de trabalho da professora e da escola. Tem gente, não, meu filho tem que estudar no colégio militar. Nada contra. Mas tem criança que você já olha, você já sente uma alma de artista. Tu vai arrumar um problema do começo ao fim. Porque a criança não se casa com a filosofia da escola. Não é que a escola é boa ou ruim. Aquela escola é boa para alguns e não tão boa para outros. Então assim, essa escola é liberal demais. Às vezes teu filho precisa um pouco mais de regra.
Então a gente também tem que olhar para dentro de casa e na hora de fazer essa opção por escola, quando a gente pode fazer essa opção por um tipo de pedagogia da escola, você pensa nisso. Onde o meu filho se encaixa melhor? Porque às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem, não sei, e a criança não tem nada. O problema é que aquela escola não sabe ensinar para aquela criança. E isso é normal, gente. Você sabe fazer tudo? Eu sei fazer muitas coisas, mas tem coisas que eu não sei fazer. E a gente procurar essa adequação é muito importante. Mas não é que o mundo tem que se adequar a mim, não. Entendeu? Mas a gente precisa encontrar uma filosofia de escola que se enquadre com a necessidade que meu filho tem. Se meu filho precisa de um pouco mais de regra, ele precisa de uma escola tradicional. Se o meu filho gosta da coisa mais da criatividade e tal, ele precisa de uma escola mais moderna, mais construtivista, com a linha, com a filosofia. Então vamos escolher, vamos pesquisar, né? Porque isso é muito importante e isso faz diferença. Tem um monte de criança indo parar em consultório psicopedagógico, isso é sério, porque a escola não tem um método de alfabetização que contemple, então gera um monte de paciente. Gera um monte de paciente para consultório. Né? O bom é que as crianças não demoram muito, daqui a pouco a gente acerta e a gente já, isso é coisa que a gente conversa com os pais. Olha, vamos pensar em outra escola, que essa escola não tá dando não. E é verdade. Eu já fiz uma menina do 9º ano mudar de escola. No meio do ano. Eu fiz não, né? Eu conversei com a família e chegou um ponto que a família viu que não tinha como, porque não estava rendendo. A menina não estava caminhando, a menina não estava aprendendo. E é natural do ser humano aprender, gente. Nós aprendemos todos os dias. Quantas coisas nós descobrimos, nós aprendemos, por exemplo, nessa quarentena. Né? Eu tô aprendendo, eu tô com uma vivência que eu não tinha, que é de ficar em casa, cuidar da casa todos os dias. Eu não tinha essa vivência, porque, né, trabalho fora, tudo mais. Então, muitas coisas estão mudando. Então, a gente precisa realmente ver. Vamos em frente. Gente, eu tô estudando cérebro, eu tô apaixonada. Como a gente começa a desconfiar, falando, tem que procurar alguém. Como é que a gente começa a desconfiar? Não apresenta desempenho compatível com a idade. Gente, olha só, a gente tem horas que a gente precisa comparar. A gente precisa observar. E não achar que tudo é o tempo da criança. É o tempo dele. Mas o tempo dele tem limite. É o tempo dele. Tem 15 anos, dá faz xixi na cama. Mas é o tempo dele. Não é o tempo dele. Já passou do tempo há muito tempo, né? Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ainda fazer xixi na cama, você ainda entende. Né? 15? É o tempo dele? Não é o tempo dele. É tempo de correr, porque o negócio já ficou... Já tem outros problemas aí aparecendo. Né? A gente precisa observar. Mas meu filho tem 3 anos e ainda não fala nada. O filho da vizinha não cala a boca um minuto. Pode ser tudo bem que a gente não entende tudo que fala, mas já fala bastante o meu, não. Não tem que botar uma pulga tamanho do elefante atrás da orelha? Tem. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Tem que ir atrás. Mas meu filho tem 1 ano e ainda não andou. O filho da vizinha andou com 9 meses. Beleza. Até 1 ano e 2 meses, 3 meses. Tem uma janela de desenvolvimento. Mas chegou 1 ano e meio, não andou, vamos caçar um especialista. Tá precisando de ajuda. Meu filho tá no 1º ano e não alfabetizou. Espera o ano seguinte? Até vamos pro ano seguinte, mas já vamos caçar alguém para ajudar. Por quê? A criança tá... os 6 anos... Por isso que a gente não pode adiantar. Né? A Ângela falou aqui, acompanhar os marcos de desenvolvimento. É isso. A criança tá pronta para começar a aprender a ler e escrever aos 6. 6, 7 anos. 6 anos começa já a ler algumas coisas, já começa a ler frase. Tem crianças que deslancham. Mas assim, isso é um passo a passo. Eu não posso querer que uma criança de 4 anos comece a ler. Mas eu posso estimular. E eles adoram. Hoje eu comecei um trabalho remoto, né, com o meu paciente, e de banda a Ana Luísa fez junto com a minha filha, né? Fez junto. Minha filha tem 4 anos, 5 anos. Fez agora, em abril. O que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a trabalhar uma coisa chamada consciência fonológica.
E a gente precisa desenvolver isso nas crianças. Isso pode ser desenvolvido simples, porque eu não preciso ler, eu não preciso escrever. Sabe que eu fiquei brincando com eles? Eu falava a palavra, a gente batia a palma e contava quantos pedaços tinha a palavra. Boneca. Bola. E a gente foi brincando com isso, foi brincando com palavra. Isso você tá fornecendo para a criança noções que ela vai precisar quando chegar lá na alfabetização. Agora, você vê que de repente você fala alguma coisa e parece que a criança não entende o que você está falando. Mas não é uma criança de 2 anos, às vezes é uma criança de 4, 5. Ué, preste atenção, isso são sinais, ó. Ué, preste atenção, porque às vezes ele não te responde, não é porque ele está te ignorando, não é porque ele está no mundo da lua, não. Às vezes ele não te responde porque ele não entendeu o que você está perguntando. E a gente acha que é tudo natural, né? Às vezes a criança não sabe o que é aquilo, não entende aquela palavra, né? Então, isso é coisa pra gente ficar atento. Apresenta desempenho irregular. Ora faz tudo muito bem, sabe tudo, ora parece que esquece. Ora conhece as cores, ora não conhece. Gente, muita atenção. Criança chegando com 4, 5 anos sem conhecer cor, alerta ligadíssimo. Vamos começar, ó, vamos procurar um profissional especialista. Isso é importante. Cor é abstração. A criança, se ela não conhece, se ela não consegue relacionar, porque isso é convenção, né? Que isso aqui é amarelo, talvez a hora ela vai saber. Quando eu mostrar pra ela a letra A, falar que é o A e falar que o som é A, a boca faz assim, ela vai entender? Não vai mesmo, porque isso é mais abstrato ainda. Então, ó, atenção. Cor, não conseguir encaixar objeto, não entender a relação, não guardar na memória como é que brinca com determinadas coisas. Isso é importante. Ah, vou dar uma dica. Tô assistindo e tô muito encantada. Na Netflix tem uma série, um documentário chamado Bebês em Foco. Cada episódio fala de uma coisa. Gente, é muito legal. O que fala da memória dos bebês é muito legal. Do sono, muito bom. Ó, fica a dica para quem quiser assistir aí. Entre uma aventura e outra, entre uma passada de pano na casa e fazer uma comida, fica a dica. Bom, outra coisa importante pra gente investigar. Quando você chega no profissional, se você ainda não tem isso, no pediatra, que pode ser, porque deveria começar pelos pediatras, primeira coisa, coisas que a gente tem que investigar antes de achar que a criança tem qualquer deficiência ou qualquer dificuldade, né? Tem problema de visão? Vai fazer exame de vista. Porque quem não enxerga bem não vai aprender. Quem não enxerga bem não vai copiar, não vai reconhecer, porque não enxerga, gente. Ou então bota muito pertinho, muito de longe. A gente está vivendo essa era do celular que as crianças estão vendo tudo muito de perto, muito tempo com o telefone na mão, a luz muito próxima aos olhos. Então, assim, eu acho uma boa a gente ficar atento nisso. Se vale a pena, se a gente consegue, é uma coisa fácil de fazer e que a gente não faz. Começar a investigação, vamos lá. Por onde começar a investigação? Então vamos, deficiência visual. Depois, ó, auditiva. Criança pode ter problema no ouvido, pode ter comprometimento. Pode não ser nada disso. É muita cera acumulada que tampa. E quando a gente tem um tampão no ouvido, você não escuta da mesma forma. O som não vem do mesmo jeito. Às vezes a criança está falando um monte de palavra errada, mas é porque ela não está ouvindo. Por exemplo, eu tenho essa questão da cera muito forte em mim. Eu fico de olho na minha filha, porque ela pode ter também. Essas coisas são genéticas. Então a gente tem que ter atenção. Né? A pediatra adora dizer que a criança tem o tempo dela. Mas nem sempre é isso. Pois é, mas o tempo dela não é o tempo que ela quiser ad eterno, né? O tempo dela tem uma janela. E normalmente essa janela é o dobro da idade, o dobro mais ou menos, né? Ah, tem que andar até 1 ano e meio. Então dá mais uns 3 meses, não andou, corre. Outra coisa, carências ambientais ou culturais. Uma criança que é muito estimulada, ela fez mais conexões no cérebro. Fato. Fazendo mais conexões, ela vai... O que acontece? Esse cérebro ele vai cada vez ficando mais ágil. Essas conexões vão se fortalecendo à medida que usa. Nosso cérebro ele é muito, muito eficiente. O que você usa, você guarda. O que você não usa, você descarta. Então ele faz um monte de conexão. Não tá usando. Depois chega um momento, e a gente vive isso várias vezes na vida, que é uma coisa chamada poda neural. Então a gente sofre a primeira poda ali por volta dos 2 anos. E aí
Porque o teu cérebro quer ficar só com o que é útil. O que não é útil vai embora e vamos fortalecer as conexões de novo. É assim que o nosso cérebro vai desenvolvendo. Tem crianças, por exemplo, teve uma criança com problema de fala. Problema de fala. Aí foi procurar a fono, foram investigar a fundo. O que descobriu? A babá só dava comida líquida para criança, só comida batida, que dava menos trabalho. Os pais trabalhavam desde muito cedo, só chegavam em casa tarde, então saíam com ele dormindo, voltavam com ele dormindo. Não acompanhavam esse momento. A babá não falava com a criança. Era só, e a criança não desenvolveu a fala. Que pra gente desenvolver, a gente tem que falar. A gente precisa falar com a criança. Então, aquelas conversinhas que a gente tem com os bebês são altamente importantes, altamente eficazes. Ah, bebezinho de mamãe, cadê? Não, olha isso aqui é vermelho. Até falar as cores mesmo. Ah, ele tá gravando? Não. Ele não tá decorando, mas você está dando informação, você está alimentando esse cérebro com a informação e facilitando que ele faça as sinapses. E essas sinapses vão se fortalecendo. E esse cérebro vai se estruturando. Eu posso ler história pro bebê? Deve. Pode. Nem que seja a história só com o nome das coisinhas. Olha aqui, olha isso. Você pode ver que logo que a criança já pega um livro, ela já pega o livro certo. Quando ela tem esse tipo de estímulo. Ela não pega de ponta cabeça. Até pode carregar de qualquer forma, mas ela já vai construindo uma relação com a escrita. Isso é importante. Vamos lá. Então, viram como a carência ambiental ela é muito importante. A carência de cultura também. A gente tem que observar de onde vem essa criança. Às vezes você está com a criança na tua sala que está com dificuldade de aprendizagem e tal. Mas às vezes é uma criança cigana, que é nômade. Então é uma outra forma de se relacionar, é indígena. Então às vezes a criança não tem problema de aprendizagem. É questão de ajustar o pedagógico para que possa alcançar aquela criança. E os problemas emocionais que a gente já conversou. Então, gente, atenção. Vamos falar um pouquinho dos transtornos. Vamos lá. Dislexia. Dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. Então, não é preguiça, não é invenção, não é maluquice, não é nada. É dificuldade, é neurobiológico. Caracterizada por dificuldades no reconhecimento preciso e ou flutuante da palavra, na habilidade de decodificação e insoletração. Essas dificuldades normalmente resultam em um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade. Então, assim, a criança já tinha que estar lendo e não está. É um distúrbio muito ligado à leitura. Tem muita dificuldade na leitura, tem dificuldade também na percepção de algumas letras. Não tem relação com má alfabetização ou falta de atenção. Falta de atenção, não, na verdade assim, não tem muita relação com a má alfabetização. Não é porque ele não quer nada, né? É porque realmente a criança tem essa dificuldade de focar ali. E tem uma questão visual e tudo mais. O que ocorre é uma desordem no caminho da informação, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade para decodificar as letras do alfabeto e tudo que é relacionado à leitura. Não consegue ler. Então, assim, não é que a dislexia, a criança é impossível de ser alfabetizada. Não é. Ela pode ser alfabetizada. Inclusive, os métodos mais interessantes para a gente trabalhar são... eu gosto muito, e esse é um método que eu estudo e tudo mais, que é o método das boquinhas, porque ele é um método multissensorial. Hoje em dia vocês vão ouvir falar muito do método fônico, né, que é do som da letra. Eu não acho que a gente pode ficar só com o som. Eu acho que... Por que eu gosto das boquinhas? Porque a boquinha é assim, ó. O nosso cérebro, ele é todo dividido, né? Então a gente tem aqui o lobo frontal, o occipital aqui atrás, parietal e temporal, acho que é isso. Não sei, gente, agora não estou me recordando exatamente. Mas cada área é responsável por uma coisa. Então, se a gente estimula áreas diferentes ao mesmo tempo, você está facilitando que essa criança que tem um distúrbio, porque ela tem, a gente já foi lá, já investigou, descobriu que tem, você está facilitando que ela aprenda. Porque você mostra a letra, você fala o nome, até fala o nome da letra, porque ele precisa saber que o B é B. Mas você vai falar que aquela letra tem um som e que o som é P. E aí você trabalha o som, você mostra a letra, você mostra a boca, a criança se vê fazendo o movimento da letra. Resumindo, você vai
colocando alimento para esse cérebro todo. Que você mostra, é visual, ele escuta, tem a parte escutada, o auditivo, ele articula. E, gente, o nosso corpo, ele é uma ótima ferramenta de aprendizagem. Tudo que passar pelo nosso corpo pra gente aprender é maravilhoso, facilita demais a vida. Então, aproveitem isso nas crianças. Lembra que eu falei das palmas lá da consciência? Isso que eu tava trabalhando lá com a sílaba do boneca, hipopótamo. Isso é consciência fonológica que eu tô passando pelo corpo. Ele tá batendo palma, ele vai pular, vai separar a tampinha. Isso tudo é consciência fonológica, que precisa dessa base. A galera que tem dislexia tem uma dificuldade imensa, justamente aí. Não tem dificuldade para rimar, tem dificuldade para soletrar, dificuldade mesmo, não vai. Mesmo já alfabetizada, é uma luta. Eu sei que eu trabalhei com essa adolescente que eu falei que mudou de escola, e com ela era muito difícil. Rima era uma luta. Porque realmente a pessoa não consegue, a cabeça vai só um pouquinho, dali parou, vai muito simples. Então é importante a gente estimular. Ó, quem tiver afim também, tá no momento relax, quer dar uma chorada, porque não tem como não chorar, fica a dica aí de um filme que é Como Estrelas na Terra. Ele trata da história de um menino com dislexia e a família não entendia muito bem ele. E é um filme lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Chorei horrores quando vi. Mas é aquele filme que a gente chora, mas o coração fica leve. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de consciência fonológica mais pra frente. Mas aí a gente vê isso mais pra frente. Né? A gente vê em outra live. Coisas que a gente pode fazer para ajudar. Não falar muito rápido na aula. Repetir as instruções curtas, diretas. Isso não serve só para dislexia, não. Dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. Deficiência intelectual, porque para a criança ter um transtorno desse de leitura ou ter dificuldade de aprendizagem, ela não pode ter deficiência intelectual. Isso é fundamental. Ou ele tem uma coisa ou ele tem outra coisa. As duas coisas ele não tem, tá bom? Sublinho o que é mais importante. Se a pessoa já tem uma dificuldade na leitura, pra que eu vou dar pra ele uma questão desse tamanho pra ele ler o texto todo e responder? Ele não vai dar conta. É só estimular fracasso. Então, resume, dá pra ele ler só o que ele precisa mesmo. Vai ser mais fácil. Quantas crianças desistiram da escola por conta disso, gente? A gente precisa ter essa noção. Testes e provas podem ter mais tempo, dar mais tempo para eles, fazer um de múltipla escolha, ter alguém para ler. Se ele precisa ter contato com aquele texto grande, ter alguém que leia para ele. Isso não é fazer por ele, não, gente. Isso é oportunizar, isso é dar equidade. Equidade é cada um ter o que precisa para todos estarem no mesmo patamar. Não é todo mundo ter a mesma coisa. Porque às vezes, para você assistir, olhar por cima do muro, você só vai precisar levantar a cabeça. O outro precisa de um caixote. Eu preciso dar caixote pro primeiro? Não. Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão da equidade. Né? Descalculia. É um transtorno que a dificuldade está relacionada a habilidades matemáticas, compreensão, enunciados de problemas, operações. A criança tem dificuldade para contar. Às vezes ela até conta. Mas se você falar assim, pega 12 tampinhas. Não pega. Determinadas perguntas. Que número vem depois do 7? Ele pode até contar para você até 50. Mas ele não sabe te responder. Então assim, a gente precisa ter essa... Ih, Cláudio chegou aí! A gente precisa ter essa... Luana também. Sejam bem-vindas, Celeste. A gente precisa ter esses cuidados e estimular essa criança, mudar as pedagogias, trabalhar muito no concreto, porque essa criança não vai ser aquela que vai entrar em cálculo mental assim junto com a turma, por exemplo. Não vai. Ela precisa do físico. Ah, mas já tem 12 anos, mas tem descalculia. Então ela precisa do aparato, ela precisa de apoio mesmo. Assim como a gente falou lá da equidade lá pro menino com dislexia, com descalculia também. De repente ele vai precisar fazer a prova com a tabuada. E não tem problema.
O importante, eu acho, pelo menos essa é a minha visão, né? Que o importante é você entender que a pessoa sabe raciocinar e organizar o pensamento. De repente, dar a tabuada para ele não é dar cola. Agora, tem coisas que tem pessoas que infelizmente, né, não colaboram nessa parte. Por isso a questão da escola é importante. Quando você for para a escola, se a criança já tem um laudo, olha, tá aqui. Porque o laudo, o laudo não é para rótulo. O laudo é isso, gente. Laudo não é para rotular. Laudo é para orientar os nossos passos, para todo mundo caminhar na mesma direção, rumo ao melhor desenvolvimento do ser. Que todo mundo tem o direito de se desenvolver plenamente, seja quem for e tenha o que tiver, né? Isso é muito importante. Vamos para desortografia. Muitas vezes quem tem descalculia vem de brinde. Gisele está perguntando a partir de qual idade já se percebe a descalculia. Ah, Gisele, eu acho, a gente costuma fechar laudo mesmo por volta dos 9, mas a gente, né, a equipe multidisciplinar, porque normalmente é feito pela equipe multidisciplinar, mesmo que seja um médico que assine. Se o médico é sério, ele quer a equipe multidisciplinar trabalhando com ele. Mas já pelos 6, 7 anos você já sabe. Sabe por quê? Porque criança aprende o número muito cedo. E aí, pra você saber se ela tá construindo a noção de quantidade, é só tu pedir. Bota umas tampinhas na mesa e pede lá. Fulaninho, pega 4 tampinhas pra tia. Se ele pegar e te der, pega 3 lápis. Se ele te der a quantidade certa, você já sabe que tá tranquilo. Agora, se ele já começar e contar de qualquer maneira, sabe quando a criança conta assim, destrambelhado? Tem 3 tampinhas, ela conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Se a criança tem 4 anos, ele tá na fase. Agora, se a criança já tem 6, já é pra levantar a antena. Opa! Tem coisa aí. Criança com dificuldade de se localizar. Fique atento. Vamos lá. Desortografia. A desortografia é a dificuldade de aprender a desenvolver as habilidades da linguagem escrita. É a dificuldade de fazer uma associação entre fonemas e os grafemas. O que é a desortografia? É isso mesmo. A criança ela já sabe ler, ela já sabe escrever, mas ela tem dificuldade nessa escrita. Ela escreve, mas ela escreve com muito erro. Muito erro ortográfico, um R, 2 R's. Ela escreve com muito... Ela escreve, além de erro ortográfico, erro de pontuação. Mas meu filho então é desortográfico. Tá no 2º ano? Não, né? Até o 3º ano, a criança ainda está construindo a base da sua alfabetização. Ele tem muito que desenvolver ainda, né? Por isso que assim, a desortografia, a gente percebe ela um pouco mais tarde. E muitas vezes ela vem associada à dislexia. Nem sempre, mas vem. Então assim, vamos prestar atenção. O tempo passou e ele está continuando com os mesmos erros, né? Ele não consegue botar uma letra maiúscula onde deve ser. Ele não consegue guardar essas regras, ó. Atenção. Troca do T com D. Tem troca, tem crianças que fazem muitas trocas. E às vezes é uma troca que não é na fala. Às vezes é só na escrita. Por isso, ó, o nosso grande parceiro, um dos profissionais que é para estar na frente de linha desses distúrbios, é a fono. Fono trabalha muito com isso, mesmo que seja só na escrita também. Não é só na fala, porque a gente pensa em fono, pensa só na fala. E não. Tem crianças que... Mas é por isso que a gente precisa ir percebendo que se isso se mantém, se você trabalha... Por isso que eu gosto muito do método das boquinhas que eu falei lá atrás. Porque você mostra para a criança onde é o T e onde é o... Eles são parecidos até no gesto fonológico. Entendeu? Então ela precisa de um trabalho mais específico para ir corrigindo isso. E não é só o T com D. O T com D é o F com V, né? O faca, vaca, porta, borta, P com B. Quem começa a trocar, às vezes a pessoa troca várias coisas. Ele tem noção para escrever o nome dele, o meu e da avó. Ah, muito bom. Mas escrevendo o meu até 100, porém falar ele esquece.
Mas, Vanusa, faz isso. Faz a questão da contagem. Pede para pegar certa quantidade. Se ele conta até 100, começa do pouquinho, pede 3, pede 7, depois tu pula. Pede 15, vai assim. O pessoal tá falando, a pandemia atrapalhou muita coisa, né? Muita gente. Começou o tratamento, parou. Deixa eu dar um beijo aqui, pessoal do Face. Oi, gente, ó, chegou aqui o Carlos, a Regiane, Gláucia, Gisele, sejam bem-vindos, pessoal do Face. Eu me enrolei um pouco hoje para começar pelo Face também, mas vamos seguindo, pra gente chegar no fim, a gente seguir. Desortografia é com relação à escrita, mas não é letra feia. A disgrafia, que é o que a gente costuma falar sobre letra feia, que, né, desvio, grafia da escrita. Disgrafia é um transtorno específico da grafia e geralmente acompanha a dislexia também. Às vezes vai o combo, né? Que uma coisa só era pouco. Habilidade da escrita abaixo do esperado. É aquela letra que você realmente não consegue entender. Porque tem a letra que a mãe sonha, tem a letra que a professora ensina e tem a letra que a professora entende. Até aí tá tudo certo, né? Mas a criança às vezes faz umas letras que nem a professora entende. E professor é treinado, gente. Fala pra mim, se não é treinado. Fala pra mim aí. Professor não é treinado a entender letra? A gente é treinado. A gente lê umas coisas assim que só a gente consegue ler. Isso não é disgrafia ainda. Mas essa dificuldade, ela é motora. Então, outro profissional para trabalhar bastante com a gente aí é o psicomotricista. Porque isso passa pelo corpo, passa pelo reconhecimento do corpo, passa pela organização, passa por exercícios, passa por muita coisa para fortalecer esses músculos, também para ajudar essa disgrafia. Porque não é que ele não sabe qual é a letra, ele sabe qual é a letra, mas ele não consegue fazer. Ele não tem esse traçado. Então isso é muito importante, a gente precisa trabalhar e buscar às vezes os profissionais mais corretos. Não adianta enfiar a goela abaixo. Gente, de coração, eu passei muito por isso, porque eu tenho uma letra digna. Eu vou mostrar minha letra pra vocês, que eu fiz um cartaz que não está aparecendo aqui, mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho letra de crianças quarta série, como dizia minha mãe, né? De 5º ano. Mas a minha letra é uma letra que todo mundo entende. Qualquer pessoa que pegar vai ler perfeitamente, vai entender. Tem gente que diz até que é bonita, não sei como, mas diz. Beleza, isso é uma coisa. Mas inchar a criança, enfiar um monte de caderno de caligrafia, não vai resolver essa questão. E nem vai resolver a questão de quem tem a letra feia. O que a criança precisa entender? Que ela precisa escrever para o outro, que o outro precisa entender o que ela está escrevendo, e que ela precisa treinar, fazer o gesto, mas não é fazendo 1000 vezes num dia só que ela vai aprender. Ele pode até fazer 1000 vezes, mas vai precisar de uns 300 dias. Todo dia fazer 3. Eu sempre passo alguma atividade, alguma coisa para minhas crianças ou para os meus alunos. Sempre são 3 vezes. Porque eu não posso pedir mais do que ele pode me dar e eu quero que aquilo dê fruto. Se eu quero que aquilo dê fruto, precisa de repetição. Ai, mas na escola não pode ter repetição. Pode. Nosso cérebro aprende por repetição e por utilização do conhecimento. Se a gente não repete, a gente não aprende. Mas repetir, não é repetir 1000 vezes no mesmo dia, acabou não, gente. É fazer 3 hoje, 2 amanhã, 3 de novo no outro dia, mais 2 vezes, treina uma palavrinha, faz ele. Eu gosto até das atividades de cobrir, desculpe aí o mundo. Mas não é só isso. Dá tesoura na mão do seu filho, deixa ele recortar. Recorta jornal velho, recorta revista, recorta encarte velho, faz bandeirinha, aproveitar a festa do Junina. Corta massinha, faz rolo de massinha, corta massinha. Isso tudo você está desenvolvendo, trabalhando esse movimento de pinça, que você vai facilitar essa criança na escrita. Vamos fazer um quadro, vamos pintar um quadro. Movimento aqui, ó. Ele vai fazer com o maior prazer e vai sair com a letra melhor. E vai melhorar a letra. Tenha certeza disso. Trabalhe com outros argumentos. Não fique só no lápis e no papel, porque só lápis e papel não resolve. A gente precisa abrir, a gente precisa ampliar essa visão. Entre para as artes. Inclua as artes no seu dia a dia. Tá desesperada por conta da pandemia? Tá doido por causa da pandemia? Que os filhos não querem fazer mais nada?
Beleza, vai partindo pro prático, vai partindo para as artes, trabalha outras coisas. Vamos fazer escultura de massinha, vamos fazer escultura de barro, se você tem barro em casa. Vai abrindo o horizonte, né? E não se desespera, porque isso é com o tempo, não é de um dia para o outro que se resolve. Viu? E o traçado vai melhorando, vai ensinando para ele. E a criança que não tem noção do tamanho da letra? Isso aí é questão de limite. O que a gente faz com isso? Com essa criança que tem dificuldade com a letra, com o tamanho? A gente vai começando, ó. Faz um risco no quintal, vai brincando de amarelinha. Gente, fiz isso com a minha filha, ela adorou. Acabou com a minha coluna. O negócio de pular não tá mais pra mim, não. Pra mim, não. Só uma bobeira. Eu faço... o que você pode fazer? Pega um giz, ou a borracha que você tem no quintal, ou a corda. Faz a corda, manda um dar em cima. Ele tem que sentir, perceber com o corpo primeiro. E depois começa na folha grande. Eu gosto muito, principalmente com criança que eu tenho que começar a dar limite, eu faço o risco. Eu pego uma caneta grossa, faço um risco na folha. Faço primeiro tudo lá de fora. Pular dentro do bambolê, andar em cima da linha, dentro, fora, em cima. Vou trabalhando bastante isso. Depois que eu conseguir sair do lado de fora, contorno, bota umas garrafas de 2 litros cheia d'água, manda a criança fazer zigue-zague. Isso tudo você está trabalhando limite. Limite, regra, observação, atenção. Isso é bom para todo mundo. Não é só para quem tem as DIS, não. Isso é para todo mundo. Você vai fazendo um monte desses exercícios. Joga a bola no cesto, joga a bola no balde, bola grande, bola pequena. Vai usando o que você tem. Sabe o que eu gosto muito de fazer? Tênis com... eu uso tampa de pote, ou eu faço com bandeja de isopor. Encho uma bola de aniversário, amarro e a gente fica jogando tênis. Acertando a bola, jogando um pro outro. Por quê? Porque a bola é leve e vai devagar. Para criança pequena é mais fácil. Se eu pegar uma bola mais pesada, vai muito rápido e ela não vai dar conta. E eu não quero ficar só frustrando a criança. Tem hora que a criança até precisa ser frustrada. Mas eu quero que ela acerte, que ela faça um movimento, que ela trabalhe esse pulso. Essa força que eu vou precisar na mão. Escrita também é ter força. Tem criança que é força demais, tem criança que não tem força nenhuma. Tudo isso a gente tem que desenvolver. Sempre. Eu tenho me reinventado muito com relação à atividade, porque eu estou fazendo atendimento online. Então, assim, esse atendimento exige muito de mim, porque eu tinha um esquema montado. Aquele meu esquema foi pro beleléu, igual da vida de todo mundo que tá aí. Né? A gente mudou tudo, a gente teve que mudar. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me reinventar. Então, toda semana eu tô me reinventando com alguma coisa nova. Hoje a gente ficou dançando e fazendo os movimentos que eu precisava para a criança desenvolver os músculos na mão, que ele precisa desenvolver, precisa fortalecer. E se eu ficar o tempo todo, faz assim... De novo, vai, os dedos. Se eu ficar só fazendo isso, daqui a pouco ele vai falar assim pra mãe, quando eu ligar pra mãe, pra chamada de vídeo, ele vai falar assim, mãe, fala pra ela que eu não tô não. Entendeu? Eu tenho que me reinventar. E isso é a mesma coisa em casa. O lúdico, ele abre muitas portas pra gente, pra aprendizagem. Ele é muito importante. Então a gente não pode guardar ele na gaveta. A gente tem que sacar dele e fazer e usar muito para que a coisa flua da melhor maneira possível e com o mais sucesso possível. Vamos seguir adiante, né? A dislalia, essa eu não posso nem falar muito, porque aí é um distúrbio de fala, e aí é da área da fono, mais ainda, né? Mas é a criança que troca no falar. E se ela troca no falar, ela vai trocar no escrever. Fato. Se ela fala assim, e às vezes não é só, além das trocas, ela faz a troca na fala, faz a troca na escrita, e às vezes a família ainda incentiva. Ah, bebezinho de mamãe, é doido. Fala com a criança com 10 anos, é doido, é o bebê, eu não sei o que. Gente, não é um bebê não, já tem 10 anos. Bebê até os 2, no máximo 3 anos, né? Sabe por que eu faço essa careta? Porque assim, quando eu sei que os filhos pra gente parece, né, a gente queria que eles ficassem sempre pequenininho e coubesse no nosso colo, mas a criança cresce, e a gente precisa tratar a criança com uma idade que ela tem. Eu não posso exigir nem além dela e nem menos da idade que ela tem. Eu não posso tratar minha filha de 5 do jeito que eu tratava quando ela tinha 1, porque a compreensão dela é outra.
E eu preciso cobrar, e eu preciso tratar ela de acordo com a idade. Isso vai ajudar na maturidade. Tem um monte de criança que fala tati-bitati, não tem problema nenhum fonológico. Isso foi construído porque a família só fala e a criança cresce aí chega na escola, a professora pode até não chamar ela de burra, mas o colega do lado vai chamar. Tu acha que não vai? Então assim, tá aqui mandando a dica do tempo da live. Ih, meu Deus do céu, acho que já estamos acabando. Bom, gente, que eu acho que já vai fazer 1 hora, senão eu não posso salvar no IGTV. Obrigada, Michele. Então, assim, a gente precisa buscar o diagnóstico com a equipe multidisciplinar, trabalhando junto. Quem precisar de orientação, quiser alguma assessoria, estamos aí, pode me chamar. Eu queria agradecer muito a alguns parceiros que estão comigo nessa live. Eu quero agradecer a Minas de Laço, né, na pessoa da Michele, que muito me incentivou a começar a fazer e como fazer. Isso é muito bacana. Eu quero agradecer também a minha escola, né, ao meu CIEP, Heitor Villa-Lobos, ao CELME, aqui em Uaíba, que são as minhas escolas que eu trabalho, que eu me dedico, que eu amo tanto. E também a Giza, Materiais Pedagógicos, que está comigo, já sou cliente, tenho vários jogos, ela trabalha super bem, pesquisem lá na página dela, vocês querem um material até para dar de presente, para brincar com os seus filhos, ela tem coisas excelentes mesmo. Então, ela não tá aqui hoje porque ela tá fazendo a live também. Então, assim, a gente hoje vai chegando ao final. Muito obrigada por tudo. Mandem perguntas. Qualquer coisa a gente retoma o assunto um outro dia, viu? E foi excelente mesmo estar com vocês. Amanhã eu vou estar num webinário aqui no Instagram falando sobre aulas remotas. Então, quem quiser, vem comigo amanhã de novo. 19 horas. Vai ser pelo perfil de @leilaquevaristo. Eu vou publicar daqui a pouco a chamada, viu? Vem comigo que amanhã a gente vai conversar mais um pouco. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso estar com vocês aqui, né? Amei muito e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus.